TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio da Manhã. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. E hoje, neste sábado, temos o jornal aí com um resumo das principais notícias durante a semana. E hoje nós temos um telejornal especial falando aí da tragédia, né? E informando, lembrando que você pode colaborar com o nosso jornal, fazendo a sua reclamação, a sua denúncia, pelos nossos novos canais de comunicação, que é o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá aí na sua tela, e também pelo nosso WhatsApp, 24 DDD 99323 4567. Você pode mandar o seu vídeo, principalmente agora, nessa época de tragédia, né? Você pode entrar em contato conosco através desses novos canais de comunicação. Só lembrando que o nosso e-mail é tudo em minúsculo, tá, gente? E olha, no jornal de hoje, destaque é a tragédia que assolou a cidade de Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. E vamos começar dando destaque ao nosso jornal Correio da Manhã, tudo o que aconteceu na semana, principalmente na coluna do Magna Vita, falando sobre a tragédia que assolou Petrópolis. A primeira nota: Aliam vita et bona salvari. É uma foto aí de centro da coluna do Magna Vita. Várias fotos, várias fotos sobre a tragédia aí, o resgate, sobre a vinda do Cláudio Castro, né, o nosso governador aqui em Petrópolis. Então vamos só ler ali, ó, o slogan na foto do coronel Leandro Monteiro, eu, governador Cláudio Castro, aliam vita et bona salvari, vida alheia e riquezas a salvar. Nunca teve tanto sentido. As fotos são autoexplicativas. As pessoas podem sair desta tragédia, mas ela nunca sairá das pessoas que estão vivenciando de perto a dor e as lágrimas petropolitanas. Primeira guarnição do Corpo de Bombeiro do Brasil, tá aí também em foto, o CBMRJ, né? Continua sendo um exemplo em salvar vidas e resgatar com dignidade aqueles que partiram. Feliz o povo que tem o corpo de bombeiros como o nosso. Então tá aí as fotos aí, né? Várias fotos realmente autoexplicativas. Exatamente. Na coluna do Magna Vita. E o governador Cláudio Castro, ele cancelou a agenda dele para vir para Petrópolis acompanhar a tragédia, acompanhar aí os resgates, né? Continuamos ainda na coluna do Magna Vita, Bom Tempo só no sobrenome. O prefeito Rubens Bom Tempo deixou os integrantes da reunião realizada na sala de crise da Prefeitura de Petrópolis na quarta-feira, dia 16, estupefatos. Estavam presentes militares, secretários de Estado e representantes das diferentes esferas da Defesa Civil. Ele abriu a reunião dizendo, abre aspas, o saldo do dia terminou positivo, fecha aspas. Todos se entreolharam incrédulos, até que um dos presentes exclamou, positivo? Pois é. E ainda, anunciado sem ter sido assinado. Sem controle da máquina administrativa, o prefeito Rubens Bom Tempo tem dado sinais de confusão mental. Sabe que horas ele liberou o decreto de calamidade pública? Pois é. Depois das 14 horas da quarta-feira, dia 16. Está inaceitável, a morosidade prejudicou, e muito, algumas medidas que seriam adotadas pelo Estado, a partir da decretação de calamidade. Como é ano eleitoral, algumas medidas precisavam desta iniciativa municipal para ter desdobramento. E ainda continua, os dois não aprenderam nada antes? Causou surpresa a fala de Rubens Bom Tempo para as televisões, dizendo que a tragédia trazia, entre aspas, um novo aprendizado, referindo-se até ao passado do seu vice Paulo Mostrange como prefeito. Será que não tem ninguém ajudando Bom Tempo a coordenar as ideias? A sensação é que o prefeito está sem rumo, o que já tem gente achando que o clima é de barco à deriva. Pois é, e ainda tem uma nota do Pinga Fogo, né, nessa coluna, dizendo o seguinte, o governo do Rio anuncia uma linha de crédito
da AG Rio de 200 milhões para os empresários de Petrópolis. Deste montante, 50 milhões serão dedicados a empresas ligadas à atividade turística. Muito importante aí essa ação, né? Então, esses foram os destaques aí do Correio da Manhã, falando da tragédia, né? No jornal de quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Agora vamos para os destaques de sexta-feira, dia 18, né? Então vamos aos destaques da coluna do Magna Vita no Pinga Fogo. A conta fecha. Se a Câmara Municipal pedisse o impeachment do prefeito Rubens Montempo, já teria votos suficientes para injetá-lo da cadeira. A impopularidade do alcaide está virando um tsunami. E na foto de centro de página aí, várias autoridades junto ao nosso governador Cláudio Castro aí, ó. Na movimentação política em Petrópolis, o deputado federal e presidente do PP, doutor Luizinho, com o ministro Marcelo Queiroga. Governador Cláudio Castro e o deputado Márcio Pacheco. Isso na primeira foto aí. Na segunda foto, o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, com o governador na conversa sobre o apoio da indústria na retomada petropolitana. Exatamente. Ainda no Pinga Fogo temos o prefeito Rubens Montempo pode andar confuso, porém é elogiado pela educação e cordialidade. Já a primeira-dama consegue entrar nas reuniões com dirigentes estaduais e federais sem cumprimentar ninguém. E seguindo na coluna do Magna Vita, agora os destaques mais importantes ali, o fim de Mourão no Rio. Afastada totalmente qualquer incursão do vice-presidente Hamilton Mourão como candidato a algum cargo no Rio, principalmente depois de ter lavado as mãos como presidente da República em exercício na questão da tragédia de Petrópolis. Mourão foi incapaz de um gesto simples como o de fazer uma simples ligação para o governador Cláudio Castro. E continua a preocupação de Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro ficou profundamente tocado com as imagens e as notícias sobre a tragédia de Petrópolis. Há muito tempo que os assessores e pessoas próximas ao presidente não o percebem tão machucado com um desastre natural. A decisão de abreviar a viagem e voar direto para o Rio foi do próprio Bolsonaro. Linha direta, quem forneceu os vários relatórios sobre o drama de Petrópolis durante o dia foi o ministro da Defesa Braga Neto. No Brasil, a sua equipe prepara os boletins com as informações colhidas pelo Exército e pela Defesa Civil. Atualizando, né, essa notinha, porque esse aí foi o jornal de sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Petrópolis, sobrevoando todas as áreas, né, e esteve também em coletiva no 32º Batalhão de Petrópolis, que fica na Vila Militar, no Bingen. Isso aí. E ainda na coluna do Magna Vita de sexta-feira, a avaliação direta. O governador Cláudio Castro recebe o presidente Jair Bolsonaro na base do Galeão e decolaram juntos para o sobrevoo nessa sexta-feira, né? Ontem, no caso. Nas áreas afetadas, os ministros João Roma e Rogério Marinho estão juntos também. O governo do estado já tem uma série de solicitações para serem apresentadas na reunião que ocorrerá, como a Roberta disse, né, no Cassino dos Oficiais, no 32º Batalhão de Petrópolis. No próprio auditório da Unidade Militar haverá uma coletiva de imprensa, como bem dito foi pela Roberta. A programação pode sofrer mudanças por questões meteorológicas. Até então, não teve nenhuma mudança. Rio Solidário. A primeira-dama do estado do Rio, Analine Castro, chegou na noite de quinta-feira, dia 17, a Petrópolis. Na sexta-feira, realiza visita aos abrigos instalados em igrejas e acompanhará a distribuição de alimentos e roupas sob a coordenação do Rio Solidário. Excelente. E ainda cenário de guerra. Um grande erro de Rubens Montempo, o confuso prefeito de Petrópolis, foi não ter ordenado um mutirão para recolher um depósito de vários carros nos canais. Bastava reboques e um terreno para os carros largados recolhidos nas vias públicas. Fatos como esse deixaram nítida a falta de comando e coordenação da prefeitura. Então tá aí, esses foram os destaques, né, da coluna do Magna Vita e também os destaques da tragédia que assolou Petrópolis, né, desde terça-feira, né? As chuvas que atingiram Petrópolis na terça-feira e a cidade vem aí tentando se recuperar, né? Isso aí.
E você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque da semana do Correio da Manhã. E no próximo bloco você vai conferir a tragédia que assolou Petrópolis. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Petrópolis e sua população foram mais uma vez castigadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade durante a tarde e a noite de terça-feira. O cenário foi de caos e destruição. O município ficou debaixo d'água. Choveu em 6 horas mais do que o esperado para o mês inteiro. Um volume de chuva acumulado que chegou a 259 milímetros. A prefeitura decretou estado de calamidade. Diversas pessoas continuam desaparecidas. Alagamentos, deslizamentos, carros, ônibus, árvores e pedaços de construções arrastados pela força das águas. Ruas inteiras destruídas. Lojas sendo invadidas pela chuva. Mercadorias boiando nas ruas. Arrastões, saques e milhares de pessoas ilhadas, sem conseguirem se locomover. O bairro Alto da Serra foi um dos mais prejudicados. Um deslizamento de terra atingiu a Escola Municipal Vereador José Fernandes, antiga EMAS. Havia alunos no momento na queda da barreira, que foram retirados e encaminhados ao pronto-socorro do bairro, que fica ao lado da escola. Ninguém ficou ferido. Durante todo o dia e a noite, vídeos circularam nas redes sociais, mostrando em tempo real a tragédia que atingiu Petrópolis. Um desabamento na rua Frei Leão, no Morro da Oficina, também no Alto da Serra, arrastou mais de 80 casas. Imagens mostram o momento exato do deslizamento. Outro vídeo mostra o que sobrou das construções. Na comunidade morreram dezenas de pessoas. Ainda no bairro mais atingido, o Alto da Serra, barreiras desceram próximo ao Hipershopping ABC e arrastaram automóveis. A principal rua ficou completamente alagada. Quando a água baixou, foi possível ver os estragos. Na rua Santos Dumont, 24 de maio e 1º de maio no centro, a força da água carregou carros e o que viu pela frente. O centro da cidade ficou completamente debaixo d'água por algumas horas. Lojas, mercados e farmácias foram completamente invadidos pela chuva. A tradicional Casa d'Ângelo também ficou embaixo da água. Funcionários e clientes buscaram refúgio nos balcões e partes mais altas do local. Alguns estabelecimentos tiveram perda total de suas mercadorias, que boiaram pelas ruas do centro histórico. Essas imagens mostram que quiosques do edifício Marquese sendo levados pela correnteza que se formou. Nesta outra, imagens da Rua 16 de Março e Irmãos d'Ângelo, completamente tomadas pelas águas, as mercadorias todas
das lojas boiando. Houve arrastões pelo centro da cidade, muita gritaria e diversas lojas foram saqueadas. Informações dão conta de que lojistas da Rua Teresa tiveram que proteger seus estabelecimentos com pedaços de pau. O exército foi para as ruas. Várias ruas da cidade ainda estão interditadas. A Rua Teresa ficou desse jeito. Carros empilhados no meio da rua, árvores caídas e o posto de gasolina do local destruído. Parte da rua Washington Luiz, um dos principais acessos ao centro histórico, desabou. Ao longo da via, enormes blocos de asfalto se desprenderam, formando crateras. Hospitais como o Clínico de Correias e Unimed ficaram lotados no atendimento das vítimas de deslizamentos, soterramentos e afogamentos. A água demorou para baixar, deixando milhares de pessoas sem conseguir voltar para suas casas. Quando baixou, foi possível ter a noção dos estragos e fazer o resgate de pessoas vítimas de afogamento. As aulas na rede pública de ensino foram suspensas. Algumas escolas estão abertas como ponto de apoio para desabrigados ou acolheram alunos e profissionais que não puderam voltar para suas casas na noite de terça-feira, porque estavam sem acesso a seus bairros. E por conta da tragédia, uma grande rede de solidariedade se formou em várias instituições. E olha, no terceiro bloco a gente continua mostrando toda essa semana de tragédia em Petrópolis. Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. A chuva deu uma trégua na quarta-feira e voltou a castigar a cidade na quinta-feira. Bastou 1 hora de chuva forte para que a Coronel Veiga voltasse a transbordar e tivesse que ser interditada, além de alagamentos em várias áreas da cidade. Vários vídeos de diversas localidades registraram novamente a violência das águas. Um deles capturou o exato momento da queda de um raio. Olhem só. E na quinta-feira, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Petrópolis evacuaram a Rua Nova, na 24 de maio. As equipes se mantiveram no local para auxiliar os moradores. Rostos preocupados, sentimento de perda e nas mãos malas cheias com os pertences que couberam. Lado a lado, inúmeras famílias que vivem na Rua 24 de Maio, em Petrópolis, passaram a manhã em ritmo de desocupação. A ordem da Defesa Civil foi clara: evacuação, diante do risco de novos deslizamentos de terra e rochas. Heloísa foi uma das petropolitanas que precisou deixar a casa e buscar abrigo na casa de familiares. Ai, tá péssimo, péssimo, péssimo. Não tem nem mais 24 de maio. Mas aqui tá faltando água, luz, como é que tá? Não, a luz veio ontem à noite. A água ainda tem um pouco. Agora eu tô levando minhas coisas para outro lugar,
Porque pelo menos salvou, o que eu posso tirar, eu estou tirando. 2 dias depois das fortes chuvas em Petrópolis, a 24 de maio continua assim. Para quem mora no local, ele só pode ser acessado através de uma passagem que foi feita por uma escola. No local também não há passagem para veículos. Apenas motociclistas, de forma voluntária, conseguem auxiliar os moradores com transporte, utilizando o mesmo trajeto feito por pedestres. Apesar da tragédia, muitas pessoas têm se disponibilizado a ajudar. Aqui na 24 de maio, na Rua Nova, os moradores se mobilizaram para fazer a retirada de um carro que ficou preso nos postes durante as fortes chuvas. Esse carro tem impedido a passagem de diversos moradores a chegarem às suas casas. Acabou tudo, não tem nada de pé, infelizmente. Todos os carros foram virados lá em cima, né? A água levou tudo. O mesmo cenário pôde ser visto na Rua Teresa, onde a Defesa Civil também interditou diversas servidões. Camila foi outra moradora que precisou deixar a casa onde vive. Olá, tudo bem? Bom dia. Eles pediram para vocês ocuparem as casas? Sim, porque tem risco de cair ali algumas casas. Tem pedra solta lá em cima para descer ainda. Até o pessoal tá vindo nas casas para tirar o que sobrou, né? Para ver se recupera alguma coisa. Assim que recebeu o aviso, Valéria pegou o que deu e decidiu ir para a casa da mãe. Depois, se não acontecer nada, a gente volta para pegar, porque a vida é o mais importante. E o cachorrinho que está ali com a gente, só. A Marinha montou um hospital de campanha nas dependências do Senai SESI na Rua Bingen. Vejam o vídeo divulgado nas redes sociais. A Marinha do Brasil está montando neste momento aqui na cidade de Petrópolis um hospital de campanha que fornecerá à população atendimento clínico ambulatorial, estabilização de pacientes, farmácia, ortopedia, pequenos procedimentos como curativos, além de emergência odontológica. A previsão é que até o final do dia esse hospital já esteja em funcionamento. Foi, né? É isso. Muitos comerciantes só conseguiram acessar os estabelecimentos na quinta-feira. E as cenas flagradas pela nossa equipe de reportagem no centro da cidade são de muita tristeza. Os prejuízos são inestimáveis. Teve empresário que perdeu tudo. As chuvas varreram a cidade de Petrópolis, mas ao mesmo tempo trouxe detritos, lama, sujeira e desespero. No centro comercial, a água tomou conta de vários estabelecimentos. Na loja que eu tava, que era a loja de bebê, a gente, graças a Deus, acho que só perdeu o mobiliário, porque é muita roupinha, muita coisa de tecido, e a gente conseguiu tirar tudo. A gente tinha 2 senhoras, assim, que eu não sei o nome delas, uma passou aqui em frente hoje, e aí, graças a essas senhoras que a gente abrigou lá dentro da loja para se proteger da chuva, elas ajudaram a gente muito a tirar a mercadoria, sabe? A gente enchia as banheiras de bebê assim com roupinha dentro e levava a banheira para o estoque, e assim a gente conseguiu tirar tudo. Quem passa pelas ruas pode ver materiais jogados por toda a parte: fralda, comida, produtos de cabelo, livros. O prejuízo em algumas lojas foi de 60% a 100%. Nesta loja de eletrônicos que fica aqui na Rua do Imperador, todo o estoque se perdeu na enchente. A água chegou a quase 1,5 metro de altura e os produtos foram carregados pela enxurrada. Mas para o dono do estabelecimento, o mais importante é que ninguém se feriu. Praticamente tudo. De eletrônico foi tudo, mas eu acho que o que a gente mais preservamos foi as vidas, né? O mais importante são as vidas, do que propriamente o bem material. A gente vai reconstruir tudo novamente, trabalhar novamente e tentar tudo novamente, né? Eu acho que vai ser um baque muito difícil por alguns meses, mas acredito que a gente vamos se recuperar. No momento da enchente, o Rafael, que é sócio de uma papelaria, conta que os funcionários tentaram salvar os materiais, mas em menos de 15 minutos a água tomou conta do local. A gente começou a tentar retirar o que podia, mas em cerca de 10 a 15 minutos a sensação real foi de impotência, porque a água subiu muito rápido. A água subiu de 60 centímetros para 1,50 m mais ou menos, chegou no nosso peito e foi simplesmente de olhar a destruição, olhar todo o nosso patrimônio simplesmente indo embora com a água.
Uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises mostrou que o temporal que atingiu Petrópolis provocou um prejuízo estimado acima de 70 milhões de reais. Os empresários do comércio de bens, serviços e turismo da cidade. A sondagem foi feita nos dias 16 e 17 de fevereiro e ouviu 245 comerciantes locais. E olhem só, os dias têm sido de muito desespero, principalmente para as famílias que aguardam por notícias de familiares. Até às 4 horas da tarde de quinta-feira, a Polícia Civil tinha registrado em Petrópolis 134 boletins de ocorrência de desaparecimentos. A quinta-feira foi assim no Instituto Médico Legal em Correias. Muita gente passou o dia em busca de informações sobre parentes que ainda estão desaparecidos. Diante do caos que Petrópolis enfrenta após o temporal da última terça-feira, o processo de identificação dos corpos tem sido lento. Segundo a polícia, pelo menos 134 registros de pessoas desaparecidas já tinham sido feitos até a tarde desta quinta-feira. Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma estrutura para a preservação e identificação dos cadáveres foi montada no posto regional de Polícia Técnica Científica que fica junto ao ML. A Coordenadoria de Bem-Estar Animal de Petrópolis está acolhendo animais que estão desabrigados após a chuva que atingiu a cidade. Também está sendo realizado o cadastro de voluntários e uma campanha para arrecadação de ração para esses animais. Além da Coordenadoria de Bem-Estar Animal de Petrópolis, instituições estão fazendo resgate dos animais desabrigados e clínicas veterinárias estão fazendo atendimento gratuitos a bichos vítimas da tragédia em Petrópolis. A Cobeia está cadastrando voluntários para acolhimento dos animais que forem resgatados pelas equipes da Prefeitura. Os interessados em fazer parte desta corrente voluntária precisam entrar em contato com o número 24 99204 0647. Para o acolhimento, será necessário informar nome completo, telefone de contato atualizado, CPF do tutor temporário e comprovante de residência. Já para os médicos veterinários que queiram se voluntariar, será necessário informar os mesmos dados acima e o registro no CRM. O local de acolhimento desses animais precisa ser seguro. Além da Cobeia, ONGs e clínicas veterinárias também estão acolhendo esses animais e recebendo todo tipo de doação para mantê-los protegidos. Em paralelo ao cadastro de voluntários, a Cobeia está com uma campanha de arrecadação de ração para destinação aos animais que serão acolhidos nos lares temporários depois do impacto da chuva em Petrópolis. 2 pontos de apoio do município vão receber as doações. A sede da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias na Rua Buarque de Macedo, número 128, no centro, e no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. O número de vítimas da tragédia que atingiu Petrópolis na terça-feira não para de subir. A Defesa Civil da cidade e o governo do estado tentam atualizar em conjunto esses dados diariamente, mas há sempre divergência entre as informações. E a dificuldade em listar as vítimas prejudica quem busca por informações de parentes que ainda estão desaparecidos. O número de vítimas divulgado pela Defesa Civil de Petrópolis e pelo governo do estado estão sempre divergindo. Até às 4 horas da tarde desta quinta-feira, enquanto o estado havia divulgado 110 mortes, a Defesa Civil informava 102 óbitos. A dificuldade em listar o número de vítimas prejudica também aqueles que estão em busca de informações sobre desaparecidos. A listagem divulgada pelo governo do estado afirma que 24 pessoas foram resgatadas com vida. Até agora, de acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, são 134 desaparecidos. O número de vítimas da tragédia que ainda acontece no 1º distrito não para de subir. Todas as equipes permanecem nas ações de busca e resgate por desaparecidos nos escombros da tragédia. As equipes da Defesa Civil trabalharam em conjunto com equipes do Corpo de Bombeiro e com os demais órgãos na busca por desaparecidos e também efetuando alguns resgates. É importante ressaltar esse trabalho que é nosso foco nesse momento. Nossa prioridade no momento é o resgate às vítimas. Para hoje, a gente fez também um reforço operacional e a gente conta com uma grande estrutura com o apoio do governo do estado, do governo federal, para que as operações sigam no dia de hoje, para que a gente consiga dar o atendimento à população. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Petrópolis, foram registradas 399 ocorrências, sendo 323 deslizamentos.
705 pessoas já foram acolhidas em pontos de apoio. Por conta das chuvas, a cidade de Petrópolis abriu diversos pontos de apoio que vão funcionar como abrigo emergencial para os desalojados. Alguns contam ainda com um hospital de campanha. Para auxiliar as vítimas das chuvas que atingiram Petrópolis na última terça-feira, diversos pontos de apoio foram abertos na cidade para receber, em critério emergencial, os desabrigados. Nos locais, água e alimento são dados às famílias. A Escola Maria Campos da Silva, na Rua Buenos Aires, no centro da cidade, passou a funcionar, após as tragédias das chuvas, como um hospital de campanha. Aqui no local, são 6 leitos clínicos e uma equipe do Corpo de Bombeiros para atender as vítimas. Letícia, moradora da comunidade 24 de Maio, uma das regiões atingidas pelas chuvas, recebeu acolhimento em uma das casas de apoio no centro da cidade. Sou moradora da 24 de Maio e eu moro do lado da escola Clemente Fernandes. E o pessoal mandou evacuar a Rua Nova. Então eu comecei a procurar alguém na rua, cada um falando uma coisa, que tinha pedra para rolar também lá na 24 de Maio. E tem uma barreira em frente à minha casa. Na minha casa está tudo, graças a Deus, não tem perigo, mas eu não sei, diz que tem uma pedra para rolar. E a Defesa Civil está mandando, descer, o povo descer da rua. E eu vim aqui para o Maria Campos. Ela ainda relatou que ao lado da casa em que reside, um ponto de apoio foi montado, mas o risco de uma barreira atingir a escola é grande. Fiquei com medo e desci, está todo mundo descendo, porque o povo falou que era para ficar no Clemente Fernandes, mas eu moro do lado do Clemente Fernandes, não tem condições porque tem uma barreira em frente. Nas casas de apoio, a Polícia Civil tem realizado o trabalho de identificação dos desabrigados. O trabalho funciona de maneira alternada entre os agentes que vão visitar todos os postos de Petrópolis. Por conta das chuvas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou nesta quinta-feira em Petrópolis e declarou apoio ao município. Estamos aqui em Petrópolis, eu, o PIEP e o Covelo, que representamos o Sistema Único de Saúde na sua organização tripartite, para nos comprometermos a trazer apoio para aqueles que precisam de assistência à saúde. O Ministério da Saúde já enviou uma equipe da Vigilância em Saúde, da Força Nacional e da Atenção Primária, para oferecermos o suporte necessário para ajudar aqueles que estão desabrigados, que estão desalojados. Nós sabemos que numa situação como essa, os problemas de saúde vêm, diarreias agudas, outros problemas, e que precisamos estar juntos para dar o suporte devido à população de Petrópolis. A cidade conta atualmente com pelo menos 33 pontos de apoio que realizam os atendimentos a mais de 430 desabrigados. O estoque do Banco de Sangue do Santa Teresa continua em nível crítico. A equipe pede que os doadores procurem o espaço assim que possível, principalmente neste momento de calamidade. O Banco de Sangue do Santa Teresa está pedindo doações para a garantia de disponibilidade do estoque para os pacientes internados nos hospitais da cidade. O estoque já se encontrava em nível crítico pela baixa recorrência de voluntários, mesmo antes do recente episódio de calamidade em Petrópolis. A equipe médica do Banco de Sangue do Santa Teresa realizou um levantamento nos hospitais da cidade para verificar a necessidade de transfusões de sangue. A informação é de que não houve um aumento significativo, já que o número de vítimas fatais é maior do que os feridos graves. Mas ainda assim, os estoques estão críticos e é necessário o apoio de voluntários para a doação de sangue. Para que neste momento a doação seja organizada, o Banco de Sangue pede que seja feito um agendamento com antecedência através do WhatsApp 24 99269 4355 ou pelo telefone 24 2245 2324. Também está disponível um formulário pelo link que aparece na tela para que a convocação ocorra diretamente pelo Banco de Sangue de maneira estruturada. O banco funciona na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, e atende todos os dias das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, inclusive sábados, domingos e feriados. 2. A edição desse sábado fica por aqui, essa edição especial. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30, com muito pesar ainda no coração. Até lá. Tchau. Tchau.
AVC. A TV do Correio da Manhã.